Olá, pessoal. Vamos à nossa terceira aula de geometria. Nessa aula a gente vai resolver algumas questões e que vai ser com base para a resolução da última lista enviada. Tá bom? Então, vamos começar com a seguinte questão. Por sinal, essa questão, nós temos uma lista bem parecida. Foi mudado apenas os dados aqui, mas a questão é a mesma. Tá bom? Mostre que essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado menos 2x menos 6y menos 4z mais 5 igual a zero. Equação grande, né? Representa a equação de uma esfera e encontra o seu raio. Bom, para a gente verificar se essa equação de fato representa a equação da esfera, nós precisamos saber qual o formato, qual a forma da equação de uma esfera. Então, para isso, a gente vai considerar aqui uma esfera de raio R, centro no ponto ABC, e temos um ponto A que é um ponto genérico, é um ponto qualquer da circunferência da esfera. Tanto que nós temos aqui variáveis x, y, z, porque representa um ponto qualquer da superfície esférica. Tá bom? Bom, e para a equação dessa esfera é uma expressão matemática que relaciona o centro com o ponto, com todos os pontos da superfície. Nós temos a relação entre o ponto A e o ponto C. E essa relação vai ser dada por meio da distância, porque por meio da distância a gente encontra o R. Se a gente calcular a distância do ponto A ao ponto C, a gente vai estar relacionando x, y, z com ABC e também com o raio, já que o raio representa a distância, tá bom? Bom, então a gente vai usar a fórmula da distância de dois pontos. Fórmula esta vista lá na primeira aula. Então a gente tem aqui a distância do ponto A ao ponto C, que é exatamente o raio, e essa distância é dada pela fórmula raiz quadrada, delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado mais delta z ao quadrado, tá bom? Lembrando que o Δx é a diferença entre os dois x, as duas abscissas, no caso o x e o a. Assim como o ΔY, a diferença entre os dois y, o y e o b, e os ΔZ vai ser z menos c. Portanto, nós temos, olha só, Δx, x menos a, portanto fica Δx ao quadrado me dá x menos a ao quadrado. Do mesmo modo, y menos b ao quadrado, que é o ΔY ao quadrado, e o Δz ao quadrado, que é z menos c ao quadrado. Aqui. Bom, e aqui nós temos mais uma. Bom, então, aplicada a fórmula, determinando aqui o Δx, o Δy, o Δz, agora a gente vai elevar ao quadrado, o primeiro membro, no caso o x, o r aqui. Vamos elevar o segundo membro também da equação, que é nós temos a raiz quadrada, elevada ao quadrado. E nesse caso, quando elevamos uma raiz ao quadrado, uma raiz quadrada ao quadrado, a raiz desaparece. E aí, do outro lado, vamos ter o r ao quadrado. Portanto, fica, voltando no, portanto, fica x menos a ao quadrado, aqui, y menos b ao quadrado, e z menos c ao quadrado. Né? A raiz apareceu porque nós elevamos isso aqui ao quadrado. E do outro lado nós temos r elevado ao quadrado. Então essa é a fórmula, ou a forma, ou o formato da equação de uma esfera. Então a gente vai pegar essa equação que nós temos, né, no problema e verificar se a gente pode de fato escrever essa equação neste formato. Tá bom? Então vamos lá. Aqui está a equação. Né? O formato é esse, x menos a ao quadrado, né? Mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado igual ao quadrado do raio. Agora, é importante a gente verificar o seguinte. Uma das possibilidades dessa equação não representar uma esfera, é esse número aqui que tem depois da igualdade, representar um número negativo, ou seja, se o resultado é negativo. Eu não posso porque eu teria r ao quadrado é igual ao número negativo? Não pode, porque a gente sabe que qualquer número negativo ou positivo elevado ao quadrado dá sempre positivo. Portanto, se depois da igualdade tivermos um número negativo, já sabemos que não representa a equação de uma esfera, porque nesse caso eu não tenho como encontrar o r, já que r ao quadrado tem que dar um número positivo e não um número negativo, tá bom? Bom, então o primeiro passo é escrever aqui a equação que nós temos, né? Aqui, volta mais uma. A equação. E aí, em seguida, a gente vai associar os termos semelhantes. O primeiro passo é esse. Nós temos x ao quadrado com menos 2x, y ao quadrado com menos 6y e z ao quadrado com menos 4z. Tá bom? Então vamos associar. A gente não realizou nenhuma operação, apenas
associamos, né, os termos semelhantes, tá bom? X, Y e Z, certo? Bom, agora o próximo passo é, se a gente olhar para a equação, a gente observa uma soma com três parcelas e cada parcela dessa representa uma fatoração, já que nós temos o quadrado, né, de uma expressão. Então, isso é uma fatoração. Isso aqui a gente pode escrever como sendo um produto, né, de x menos a vezes x menos a. É um produto, nós temos os fatores de um produto que é uma fatoração. Então, a gente vai tomar essa equação e tentar escrevê-la como uma fatoração, né, de três parcelas, como a gente pode observar aqui. E para isso, nós temos que formar os trinômios quadrados perfeitos. No primeiro parêntese, nós temos dois termos, um binômio. Então, eu quero um trinômio. E não basta ser um trinômio, tem que ser um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque sendo um trinômio quadrado perfeito, eu posso fatorar e deixar nesse formato aqui, ó, x menos a ao quadrado, tá bom? Lembrando que eu tenho que colocar mais um elemento aqui para formar um trinômio, né? E garantir que ele é quadrado perfeito. Porque nem todos os trinômios são quadrado perfeito, né? Ou seja, se um trinômio é quadrado perfeito, ele tem uma raiz quadrada, tá bom? E para fazer isso é simples. Então, a pergunta é, que número deve ser associado aqui, depois de 2x? Simples. Você pega o segundo elemento aqui, né, que é o 2x, você toma o coeficiente do 2x, que é o 2. E o 2 divide ele por 2, ou seja, você pega a metade desse coeficiente, e essa metade tu eleva ao quadrado. Então a metade de 2 é 1. E 1 ao quadrado é 1. Então eu vou colocar o 1 aqui nesse parênteses, vou somar com 1. Tá bom? Então fica x ao quadrado menos 2x mais 1. Tá bom? No segundo parêntese, eu vou pegar o 6, a metade dá 3, né? Então 3 ao quadrado, 9. Então no segundo parênteses nós vamos colocar um 9. E no terceiro, a metade do 4 é 2 e 2 ao quadrado, 4. Então a gente vai colocar o 1 no primeiro parêntese, vai somar um 9 no segundo parêntese e vai somar um 4 no terceiro parêntese, tá bom? Fazendo isso, a gente vai ter três trinômios quadrados perfeitos. Tá aqui, ó. Que nós temos aqui, ó, somamos o 1 no primeiro parênteses, o 9 no segundo, tá aqui o 9, e o 4 no terceiro. Bom, aqui nós temos uma equação, tá aqui, sinal de igualdade. Isso quer dizer que o que temos de um lado tem o mesmo valor do que temos do outro lado. Então, se adicionarmos algum número desse lado, eu tenho que colocar o mesmo valor do outro lado para não alterar. E aqui foi colocado por nossa conta, né? Porque não tinha um 1, nem tinha um 9, nem tinha um 4. Nós colocamos para formar os trinômios, quadrado perfeito. Então, eu vou ter que esse mesmo valor terá que ser adicionado do outro lado. Então, nós temos, olha, 4 mais 9, 13, mais um 14. Então, do outro lado eu coloco um 14 para equilibrar, tá bom? A nossa equação manter a igualdade. Bom, agora eu posso garantir que aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito, aqui também e aqui também. Tá bom? Lembrando que trinômio quadrado perfeito, assim como o número quadrado perfeito, vamos falar de números quadrados perfeitos, que é a mesma coisa de trinômio quadrado perfeito do ponto de vista de ter ou não a raiz. Então, o número quadrado perfeito é aquele número que tem uma raiz quadrada. Nem todos os números têm a raiz quadrada. Tá bom? Um trinômio quadrado perfeito é aquele trinômio que tem uma raiz quadrada. Nem todos os trinômios têm raiz quadrada, somente os quadrados perfeitos. Voltando para os números, o número quadrado perfeito ele tem uma raiz. Por exemplo, 16, a raiz é 4. O 16 não é igual a 4. Tá bom? Mas se eu colocar um quadrado nesse 4, ele se torna igual a 16. Ou seja, 4 ao quadrado, 16. Isso quer dizer que o quadrado da raiz é igual ao quadrado perfeito. Sempre é assim. Por exemplo, vamos supor não, né? A raiz quadrada de 100 é 10, mas 100 não é igual a 10. Mas se eu colocar um quadrado no 10, vai dar igual a 100, porque 10 ao quadrado é 100. Então a gente percebe novamente que o quadrado da raiz é igual ao quadrado perfeito. Aqui acontece a mesma coisa. A raiz quadrada, aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então ele tem uma raiz quadrada, mas essa raiz quadrada não é igual a esse trinômio quadrado perfeito. Mas se pusermos um quadrado na raiz quadrada, ela vai se tornar igual ao quadrado perfeito, tá bom? Mas o primeiro passo é encontrarmos essa raiz. Quem é a raiz de x ao quadrado menos 2x mais 1? No caso do primeiro parêntese. Simples. Você tira a raiz do primeiro,
Tira a raiz do primeiro e tira a raiz do outro, só. Como aqui nós temos um sinal negativo, entre esses dois números vai ter um sinal negativo. Portanto, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Portanto, fica x menos 1. Então, x menos 1 é raiz quadrada desse trinômio, tá bom? Mas eu não posso simplesmente tirar o trinômio e colocar a raiz no lugar, porque a raiz não é igual ao trinômio quadrado perfeito. Mas se eu colocar um quadrado na raiz, ela se torna igual ao quadrado perfeito, tá bom? Então, a gente vai escrever assim, ó. A gente vai colocar a raiz aqui, ó, x menos 1, que é a raiz do primeiro, menos a raiz do último, tá aqui, e colocar um quadrado, né? Eu colocando um quadrado na raiz, ela fica igual ao trinômio quadrado perfeito. Daí, eu posso substituir o trinômio quadrado perfeito pelo quadrado da raiz, que foi isso que eu fiz. Faço a mesma coisa com o segundo parênteses. Nós temos outro trinômio quadrado perfeito. A raiz vai ser a raiz do primeiro, que é y, menos a raiz do último, que é 3. Então fica y menos 3. Está aqui. Coloquei um quadrado. Então, colocando um quadrado, eu posso trocar, né, esse trinômio quadrado perfeito pelo quadrado da raiz. Aqui é a mesma coisa. A raiz aqui dá z menos 2. Está aqui, z menos 2 ao quadrado. E aqui 14 menos 5 dá 9. E 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então agora a gente percebe, observe que agora sim, nós temos o formato aqui, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, mais z menos c ao quadrado igual ao quadrado do raio. E a gente observa que esse último número aqui é positivo, tá bom? 3 ao quadrado dá 9, 9 é positivo. Isso quer dizer que tem uma raiz, né? Tem um raio, perdão, tem um raio. Então, o 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, comparando essas duas expressões, olha só. R ao quadrado com 3 ao quadrado. Quem ocupa o lugar do R? É o 3. Então, raio é igual a 3. E o centro é o ponto de coordenadas A, B e C, que no caso aqui são 1, 3 e 2. Portanto, aqui nós temos a equação de esfera de raio 3 e centro no ponto 1, 3 e 2. Ok? Próximo. Nesse próximo exemplo, a gente tem a seguinte questão. Qual dos pontos abaixo, desses três pontos, está mais próximo do plano coordenado XZ? E qual ponto pertence ao plano YZ? Bom, muito simples. Nós temos aqui os três. Eu fiz um desenho aqui para a gente procurar uma lógica, né? Para diagnosticar ou para verificar o que devemos fazer, o qual raciocínio devemos ter para verificar se um ponto está mais próximo ou mais distante de um plano coordenado. Então, veja bem. Eu tenho um ponto P e tenho aqui os três planos coordenados, XZ, YZ e XY. Então, observe que, vamos supor que eu quero determinar a distância do ponto P ao plano XY. Então, olha só, a distância é exatamente esse segmento aqui pontilhado, tá vendo? Esse segmento pontilhado. E esse segmento pontilhado, ele aparece bem aqui, ó, partindo da origem, ele é esse segmento que vai da origem até o B. Porque já aqui, esse segmento e esse representam as arestas de um cubo, pelo menos de um paralogramo, né? Arestas paralelas, então são iguais. Então, a distância de P ao plano XZ é a mesma distância do ponto zero aqui, ó, até o ponto B, tá bom? Então quer dizer que a distância do ponto P ao plano XZ é o B. Então qual a lógica que eu posso, qual a conclusão que eu posso tirar desse fato? Simples. Olha só. No caso, o ponto P ao plano XZ, no plano XZ aqui, nós temos apenas o X e o Z, não aparece o Y, não é? Não aparece o Y, exatamente. Então, e observe que o Y é exatamente o B, porque num ponto nós temos X, que é a primeira coordenada, Y a segunda e Z a terceira, ou seja, A, B e C. O A é X, o B é Y e o C é Z. Então, quando a gente calcula a distância do ponto P ao plano XY e observa que essa distância é B, B é quem? B é o Y. E Y é exatamente o que está faltando aqui, ó, no XZ. Tá bom? Então, se eu quero calcular a distância do ponto P ao plano XZ, vai ser quem? Vai ser o Y, porque o Y está faltando aqui. Se eu quero calcular a distância do ponto P ao plano YZ, vai ser quem? Vai ser o X, porque aqui o X está faltando, né? Aqui nós temos apenas o YZ. Então, seguindo essa lógica, seguindo esse raciocínio, a gente não tem perigo de errar. Do mesmo modo,
Se eu quero encontrar a distância do ponto P até o plano XY, que é esse plano horizontal, XY, faltou quem aqui? Faltou o Z. Então vai ser exatamente o Z ou C do ponto, né? Que é a mesma coisa, tá bom? Então vamos à nossa questão aqui. Qual dos pontos está mais próximo do plano coordenado XY? Vamos lá. Com o plano coordenado XY, aqui falta quem? Faltou, aliás, qual, né, dos pontos está mais próximo do plano coordenado XZ? Muito bem. Então, XZ, falta quem aqui? Falta o Y. Então, pronto, então vai ser o Y. A distância vai ser o Y. Então, no ponto A, o Y é 3. No ponto B, o Y é 4. E no ponto C, o Y é 3. Qual dos três é o menor? Que aí seria a menor distância, né? O 2 aqui, ó. Tanto o ponto A como o ponto C. Porque ambos, né, têm distância igual a 3. O ponto B está mais distante. Então, é o ponto A e o ponto C. O ponto B mede 4 do plano XZ, tá bom? Então a resposta é 3, ou seja, o ponto A e o ponto C, eles estão à mesma distância do plano XZ, e essa mesma distância é exatamente o 3. Porque a distância do ponto B a XZ é 4, tá bom? Então aqui nós temos, ó, o ponto A e o ponto C, né? E a distância é exatamente o 3, porque é o Y. E é o Y que não aparece aqui, ó. Não aparece na nomenclatura do plano, tá bom? Vamos supor que quisesse determinar a distância do ponto P ao plano YZ. YZ tá aqui, ó. YZ. Muito bem. YZ, o que não aparece aqui na nomenclatura? O X. Então a distância vai ser exatamente o X, a primeira coordenada. Então a distância do ponto P ao plano YZ é exatamente o X. Então no caso do ponto a distância do ponto A ao plano YZ é 1. A distância do ponto B ao plano YZ é menos 2. Menos 2? Não, errado. 2. Não existe distância negativa, tá bom? Então, embora o número seja negativo, a distância vai estar em módulo. A distância é 2, tá bom? E do ponto C, a distância é 0. Ora, mas se a distância do ponto C ao plano YZ é 0, é porque o ponto C pertence ao plano YZ, ok? Muito bem. A distância do ponto P ao plano XY, aqui, ó, ao plano XY, falta o quê? Aqui na nomenclatura está faltando o Z. Portanto, vai ser o Z. No caso do ponto A, a distância é 2, do ponto B, a distância é 1, e do ponto C, a distância também vai ser igual a 1. Ok? Mas a nossa pergunta era, qual dos pontos está mais próximo do plano XZ? No caso, está faltando o Y, portanto, vai ser o Y, segundo elemento. No caso, 3, 4 e 3. 3, 4 e 3. Os dois são iguais e são os menores. Então, a distância é 3 e a resposta é ponto A e ponto C, como nós podemos observar aqui. A segunda pergunta é qual ponto pertence ao plano YZ? Isso é fácil. Isso a gente já viu na primeira aula. Um ponto pertence a um plano coordenado quando ele tem uma de suas coordenadas nula. Tá bom? Por exemplo, se eu quero saber qual ponto pertence ao plano YZ, esse ponto vai ter uma das coordenadas igual a zero. E essa coordenada igual a zero deve ser exatamente aquela que está faltando aqui na nomenclatura do plano. Se o plano é YZ, falta quem? X. Então, x tem que ser igual a zero para que o ponto pertença ao plano YZ, tá bom? Então, se a pergunta é qual dos pontos pertence ao plano YZ, a resposta é a letra C. O x aqui, olha, é zero. Ok? Esse ponto pertence ao plano YZ. Bom, aqui eu coloquei, aqui houve um erro de digitação. Esse ponto aqui é a projeção de P no plano XY. Esse ponto aqui não está no plano XY. Perdão, ele está no plano XY, correto. Agora aqui, na segunda, eu continuei a colocar XY, agora está errado. Aqui nós temos um ponto que, como das coordenadas é zero, esse ponto aqui pertence a um plano coordenado. E que plano é esse? É o plano X e Z. É o plano XZ e não o plano XY. Já esse outro ponto aqui também pertence a um plano coordenado porque tem um zero aqui. E que plano é esse? YZ. YZ. Tá bom? Já que o X é zero, o plano é YZ. Aqui o plano é XY, aqui o plano é XZ e aqui o plano é YZ. Ok? Próxima questão. Encontre os comprimentos dos lados de um triângulo ABC. E a pergunta é: ele é retângulo? Ele é isósceles? Né? E faltou perguntar: ele é equilátero? Ele é escaleno?
Não coloquei, mas vamos verificar. Então, nós temos aqui três pontos A, B e C. E esses três pontos formam um triângulo no espaço. E primeiro eu vou encontrar a medida dos lados. Depois, né, de posse desses números, eu vou verificar qual a natureza do triângulo, tá bom? Vou classificar. Mas inicialmente a gente vai calcular a distância, a medida dos lados. E para isso eu preciso calcular a distância do ponto A ao ponto B. Daí eu teria a medida do lado AB, a distância de B a C. Então eu teria a medida do lado BC. Depois a distância de A a C. E aí eu teria a medida do lado AC, tá bom? Vamos começar com AB, a distância de A a B. Então basta usar a fórmula da distância dos pontos. Esquece o ponto C e vamos concentrar apenas nos pontos A e B. Delta x, a diferença entre o x. Aqui, ó. Menos 3. Por quê? Porque o x aqui é menos 2, o x aqui é 1. Então fica menos 2 menos o 1. Então menos 2 menos 1 dá menos 3. Como é delta x ao quadrado, então fica menos 3 ao quadrado. Lembrando que eu poderia colocar na ordem inversa, não tem problema. Eu posso colocar 2 negativo menos 1, posso colocar 1 menos 2 negativo. No segundo caso, iria dar 3, né? No primeiro caso, daria menos 3. Mas não faz diferença porque está sendo elevado ao quadrado e no final vai dar tudo positivo, tá bom? Então a ordem não interfere. Eu posso colocar o ΔX como sendo começando do ponto B para o ponto A ou começando do ponto A para o ponto B. O importante é que a gente faça a diferença, tá bom? Entre os dois x. No caso do ΔY, a mesma coisa, né? Aqui a gente faz 1, que é o y aqui, 0, que é o y aqui. Portanto, fica 1 menos 0, dá 1. Tá aqui o 1. 1 ao quadrado é 1. Poderia ser também 0 menos 1. Daria menos 1. E menos 1 ao quadrado também vai ser igual a 1. Depois o ΔZ. O ΔZ, 1 e 3, faz 3 menos 1 ou faz 1 menos 3. Se fizermos 1 menos 3, dá menos 2. Tá bom? Tá aqui o menos 2. E aí, vamos elevar ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9, aqui dá 1 e aqui dá 4. Somando, vai dar 14. Então, a distância entre os pontos A e B é igual a raiz quadrada de 14. Agora, vamos para os pontos A e C. A distância de A a C. Tá? Então, vamos lá. Esquece o ponto B. ΔX faz a diferença entre 1 e menos 3. Então, fica 1 menos menos 3 dá 4. Que menos com menos é mais. E 1 mais 3 será 4. Fica 4 ao quadrado. Depois, 1 menos menos 1. Menos menos 1, menos com menos dá mais. Então, fica mais 1. Então, fica 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado. E, por fim, nós temos 1 menos 1, que dá 0. Eleva o quadrado aqui, 16. O quadrado aqui dá 4. 16 mais 4, 20. Portanto, fica a raiz quadrada de 20. Bom, raiz quadrada de 20. Então, a distância, a medida do lado AC, que é a distância do ponto A ao ponto C, é igual a raiz quadrada de 20. Bom, agora vamos para o lado BC. O lado BC, mesma coisa. Esquece o ponto A e vamos nos concentrar em B e C. ΔX, a gente faz menos 2 menos menos 3. Menos com menos dá mais. Então fica menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 dá 1. Aqui 1, então põe 1 ao quadrado. Para o Y, 0 menos menos 1. Menos com menos dá mais, então fica 1. 1 ao quadrado é 1. Em seguida, ó, 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado dá 4. Portanto, nós temos 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. Então, a distância entre os pontos B e C, ou seja, a medida do lado BC do triângulo, é igual a raiz quadrada de 6. Bom, agora nós já temos as três medidas, né? E observamos que elas são diferentes, portanto, o triângulo não é isósceles, e para ser isósceles teria que ter dois lados iguais, não é isósceles. Não é equilátero, porque para ser equilátero teria que ter os três lados iguais, também não é equilátero. E é um triângulo escaleno. Agora, podemos verificar ainda se é um triângulo retângulo, né? E o triângulo retângulo, ele obedece o teorema de Pitágoras. Então, para verificar se esse triângulo é retângulo, eu vou aplicar a fórmula de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado. Então, o maior lado aqui, entre raiz de 20, raiz de 6 e raiz de 14, é raiz de 20.
Então a gente verifica se a raiz de 20 ao quadrado é igual à soma entre a raiz de 6 ao quadrado e a raiz de 14 ao quadrado. Se for, então o triângulo é retângulo. Verificando. Aqui, ó. AC ao quadrado, porque AC é o maior lado, né? É igual a BC ao quadrado mais AB ao quadrado. Vamos verificar? Vamos lá. AC, raiz de 20. Raiz de 20 ao quadrado, será que vai ser igual a raiz de 14 ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado? Ora, raiz de 20 ao quadrado, cancela o 2 com radical, né? Ou seja, cancela o 2 aqui com o índice do radical. A causa aparece aqui do mesmo jeito e aqui do mesmo jeito. Portanto, fica 20 igual a 14 mais 6. Correto, correto. 20 é igual a 14 mais 6. Portanto, o triângulo é sim um triângulo retângulo. Certo? Próxima questão. Copie os vetores da figura e use-os para desenhar o seguinte vetor. U menos V mais W. Então, nós temos aqui três vetores, né? Direções diversas, comprimento diverso, sentido diverso. E aí nós precisamos encontrar um vetor que represente essa operação, U menos V mais W. Muito simples. Para isso, a gente vai precisar usar o seguinte procedimento. A gente vai separar, nós temos três vetores. Vou separar em dois, tá bom? Eu vou colocar o vetor U com esse outro vetor aqui. Esse outro representa V mais W. Até porque é a mesma coisa. Se fizermos aqui o jogo do sinal, eu vou ter menos com mais, dá menos. E menos com mais também dá menos aqui, ó. Então é a mesma coisa. Por que a gente faz isso? A gente separa em dois. Porque mesmo com números reais, a gente nunca faz uma soma ou uma subtração com mais de três elementos de maneira simultânea. A gente sempre, inconscientemente, a gente associa. Por exemplo, quando a gente vai somar um mais 2 mais 3, primeiro eu faço um mais 2, 3. Aí esse 3 eu vou somar com o terceiro, que é 3. E geralmente a gente faz assim, a gente associa. E aqui não é diferente, a gente vai associar para ficar mais fácil. A gente vai associar esses dois vetores V e W, né, tornam apenas um vetor. E agora eu tenho dois vetores para fazer a diferença, o vetor U e o vetor V mais W. Só que eu preciso saber quem é o vetor V mais W. Então, primeiro eu vou encontrar o vetor V mais W. Lógico, aqui a gente está trabalhando de maneira geométrica, né? O procedimento aqui é totalmente geométrico. Então, a gente vai encontrar primeiro o vetor V mais W e em seguida fazer a diferença, né, com o vetor U, certo? Então, vamos trabalhar com o vetor V e W. Está aqui o vetor V e o vetor W. A gente vai puxar os dois para cá, só que a gente vai unir a origem de um com a origem do outro. É esse procedimento que a gente faz, que a gente viu para somar dois vetores, tá bom? Então, o primeiro passo é, aqui, ó, eu quero V mais W. Então, eu vou trazer para cá, trazer tanto o vetor V como o W para cá e unir as duas origens. Tá aqui o vetor V e está aqui o vetor W. Coloquei na mesma origem, né? E agora eu vou verificar que é a soma. Antes, nós temos que fazer um paralelogramo. Eu vou traçar uma reta paralela ao vetor V e outra paralela ao vetor W. Aí fica assim, as duas linhas pontilhadas, tá bom? Então, isso é um paralelogramo. Então, quem vai ser o vetor soma? Vai ser o vetor que vai ter a origem exatamente nesse ponto aqui, ó. Que é onde está a origem dos dois, de V e de W. Extremidade nesse ponto oposto da figura geométrica. Então, esse é o vetor V mais W. A gente já viu, né? Muito bem. Já encontrei o vetor V mais W. Agora eu vou fazer o menos esse V mais W. Eu vou trabalhar com o vetor V mais W, que é esse vetor azul, e com o vetor U, que está aqui o vetor U. Tá bom? Para encontrar quem? A diferença. Essa diferença aqui. Então, vamos trazer para cá, para essa parte em branco aqui, o vetor V mais W. Então, vamos puxar para cá o vetor V mais W. Observe que a gente manteve, né? A gente manteve a direção, sentido e comprimento. Não posso mexer nisso, porque senão eu teria outro vetor. Então, para que permaneça o mesmo vetor, a gente tem que manter, né, tanto a direção como o sentido como o comprimento. E agora a gente vai trazer para cá o vetor U. Lembrando que eu vou ter que colocar a origem de U coincidindo com a origem desse vetor azul. O vetor V mais W, tá bom? Trazendo para cá, ele está aqui, ó. Pronto. Agora, se eu quisesse determinar a soma desses dois vetores, eu faria como nós fizemos aqui, ó. Eu faria um paralelogramo, né? E aí, partindo daqui, eu faria a soma dos dois. Mas eu não quero, eu quero a diferença. Aqui é uma diferença. Então, como a gente encontra a diferença? Simples.
Basta pegar um vetor que tenha origem e extremidade nas extremidades desses dois vetores, o vetor U e o vetor V mais W. Ou seja, em outras palavras, é ligar a extremidade de um à extremidade da outra, do outro. Só que quando a gente fizer essa ligação, que vai ser um vetor, ele vai ter que ter um sentido. Eu vou ter que colocar uma seta. Então, a seta vai estar apontando para quem? Para o vetor U ou para o vetor V mais W? Simples. A seta vai estar sempre apontando para o minuendo da subtração. Aqui nós temos a subtração, o primeiro é o minuendo e o segundo é o subtraendo. Então, o minuendo é quem? É o U. Então, o vetor tem que estar apontando para o U. Ele vai estar no sentido do vetor, da extremidade do vetor U. Portanto, esse é o vetor. Se eu ligo dois pontos, coloco a setazinha aqui, olha, voltada para o vetor U. Então, aqui nós temos, eu coloquei um S, mas aqui é uma diferença, nós temos uma diferença. Então, esse vetor aqui é a diferença, né, de U com V mais W. Em outras palavras, é exatamente U menos V menos W. Ok? Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, e vai servir com certeza de base para resolução da atividade. Eu não fiz um exemplo de cada questão porque algumas questões são muito repetitivas. Com essas três que nós fizemos, as quatro questões que nós fizemos, as quatro são suficientes para dar para vocês uma base suficiente, razoável, para resolver as questões, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima.